Olá, que alegria, satisfação poder estar aqui mais uma vez com você no nosso podcast Lidere-se, podcast que acontece todas as quintas-feiras, às 21 horas, aqui no canal do YouTube, o canal Lidere-se, e pedir a você que talvez caiu de paraquedas, não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva aqui no canal Lidere-se, participe conosco, deixe seu joinha aí, o seu like, seu comentário, e até mesmo sugestão, né? Eu estou sempre trazendo temas, estou encerrando hoje aqui o tema paternidade, mas a próxima semana a gente já vai começar um novo tema, e um tema muito legal, depois eu falo sobre ele, e você pode estar aí dando a sua opinião, sugerindo, trazer um tema novo, e a gente vai estar trabalhando isso aqui. Quero trabalhar junto com todos vocês, tá certo? Hoje a gente vai estar encerrando esse tema de paternidade. Mas antes, deixa seu like aí, por gentileza, e também quero divulgar aqui o nosso Instagram, que é Lindomar Alves. Sempre no Instagram a gente pega os cortes, né, do nosso podcast e joga lá, e que tem tido excelentes resultados. Fora outros pequenos vídeos que a gente está sempre falando, gravando, de assuntos bem importantes do dia a dia, que tem a ver com cada um de nós. Então vai lá, participe comigo lá no meu Instagram, Lindomar Alves, tá certo? Vamos aqui então, eu trouxe aqui nessa série, né, hoje eu vou encerrá-la, eu trouxe aqui o Alan, que entrevistei, a gente falou um pouco sobre paternidade com ele, e continua aí, né, gravado, se você quiser assistir, muito interessante a história do Alan, o que Deus fez na vida dele, a mudança, a transformação. Depois, na outra semana, eu entrevistei o Miro, que também uma história muito interessante, né, que perdeu o pai cedo, mas um pai que foi ausente e assim as consequências, mas também como ele superou, foi muito legal. Vale a pena você ir lá que não assistiu, esse podcast com o Miro, com o Alan e com o Miro. E hoje eu quero encerrar o assunto falando um pouquinho sobre paternidade, mas antes de eu entrar aqui em paternidade, eu quero falar um pouquinho de um grande psiquiatra que a gente tem aqui no Brasil, que é o Dr. Augusto Cury, e já falei algumas coisas dele, hoje eu quero falar um pouco mais e vou trabalhar um pouco aqui hoje sobre, dentro do tema paternidade, de uma teoria dele que para mim tem sido muito importante, tem me ajudado muito, não é? E como é que foi que surgiu essa questão até dessa teoria do próprio Augusto Cury? Eu, há muitos anos atrás, assim, há mais ou menos uns 20 anos atrás, eu estava morando em Maceió e eu presidia uma reunião de liderança lá em Maceió. E toda semana a gente tinha uma reunião às terças de manhã num auditório de um hotel lá em Maceió, chamado Maceió Mar Hotel. E eu estava lá nessa reunião e o gerente do hotel, que era um amigo meu, falou: olha, o Dr. Augusto Cury está aqui no hotel. E você abriria um espaço aqui para ele falar com vocês, com a liderança que está aqui? Eu falei, com certeza, poxa, Augusto Cury, eu já lia tudo dele, né? E aí ele conseguiu trazer o Augusto Cury, ele estava tomando café, terminou e ele desceu lá. E que satisfação, né, conhecê-lo pessoalmente. Eu ia estar com ele à noite, que ele estava lá em Maceió para dar uma palestra, eu fui à noite. E ele veio, falou conosco ali, com a liderança, vários pastores que estávamos ali reunidos. E depois disso eu sentei com ele numa sala à parte e eu bati um papo com Augusto Cury de mais ou menos 40 minutos. E conversando, perguntei muita coisa e ele foi falando muitas coisas, eu fui perguntando, falei um pouquinho sobre identidade sexual, ele trouxe muita coisa, que é um tema que a gente pode falar sobre isso aqui mais para frente, né, que fala sobre identidade sexual, fala até sobre homossexualidade, é um assunto delicado, porém muito real, muito presente hoje na nossa sociedade, e que eu vou trazer isso aqui, agora me veio isso, eu vou trazer. E eu conversando com ele, ele me deu uma aula, e ele perguntou assim para mim, você é psicólogo? Eu falei, não, nunca fiz psicologia. Ele, caramba, você devia fazer psicologia. Olha que incrível. Ele saiu dali, nós terminamos aquela fala, eu fui para uma universidade lá próximo, perguntei quanto teria curso, aí ela falou, tá aberta a matrícula, vai ter psicologia. Eu me inscrevi, eu passei, eu fiz psicologia 4 anos, terminei e me tornei um psicólogo. Depois fiquei parado, não atuei, mas dentro do meu trabalho que eu faço de liderança dentro da igreja, eu sempre usei o que eu aprendi. E depois eu construí o seminário Lidere-se, né, que eu já fiz em vários lugares, e aí a demanda me
obrigou a atender, e hoje eu voltei a atender pessoas, e tem muito a ver com essa questão do próprio Augusto Cury. Por isso eu recebi uma influência muito grande dele, pela pessoa que ele é, pelo que ele representa, pelas literaturas dele, né? A gente vai falar um pouco sobre isso aqui. E vou terminar hoje, no finalzinho, falando um pouco da teoria dele, né, que é o que eu tenho aplicado aí ao longo dos anos, não só na minha vida, como na vida de tantas outras pessoas, e como tem tido resultados assim extremamente positivos. Hoje de manhã eu estava pensando sobre isso, eu falei, cara, eu vou procurar uma forma, vou atrás, vou tentar gravar um podcast com o Augusto Cury. Eu sei que não é fácil, mas eu vou tentar, eu vou correr atrás a partir de agora. E eu quero falar um pouquinho aqui sobre o nosso eu, que no final eu vou falar um pouco do eu, depois eu vou contar uma história minha, pessoal, um depoimento que eu falei para vocês que ia falar sobre mim, meu pai, minha família, e eu fecho com um pouquinho essa teoria do Augusto Cury, que ele fala, ele dá três técnicas que a gente, colocando isso em prática, é maravilhoso. Mas primeiro eu quero aqui trazer aqui algumas definições, né? O que é o nosso eu? Todos nós temos o nosso eu. O eu é o quê? O nosso self, né? É um processo de pensamento, né? Uma experiência consciente de que alguém é único e se diferencia dos outros, o que envolve representação mental das experiências pessoais. Então, o nosso eu, que é o nosso self, como se fosse a nossa personalidade, é uma coisa que vai sendo construída. Hoje eu tenho 60 anos e eu ainda continuo construindo o meu eu, construindo o meu self, cada vez melhorando, cada vez dando uma melhorada, né? Como? Aprendendo. Então eu quero trazer isso para você. Na psicologia, o eu é a instância interna, conhecedora. Eu como conhecedor, né? Portadora da consciência e em oposição a si mesmo, ou seja, o conhecimento que é individual e tem sobre si próprio. Então, eu me conhecer, eu sabendo quem eu sou, o que eu penso, o que eu acredito, as minhas ideias. Então, isso é uma coisa que a gente vai construindo. Você vai viver a vida toda, pode ver 80, 90, 100, 110, e você ainda vai continuar construindo o seu eu. E eu quero falar um pouquinho sobre essa construção desse eu, né? Ele pode ser considerado um sinônimo de personalidade, ele representa a nossa identidade, a nossa capacidade de decidir, né? E esse eu, ele precisa ser treinado, e é sobre isso que eu quero falar com vocês. É isso que eu tenho trabalhado com muita gente, trabalhado individualmente, trabalhado em grupo. Quando eu ministro o seminário Lideres, trabalho muito isso, falo muito sobre isso, né? O seminário é um seminário abrangente, eu faço ele em 4 ou 5 noites, né? 2 horas mais ou menos de duração, e tem muito conteúdo, e a gente vai trabalhando esse eu, né? Como é que a gente trabalha? Tem até um exemplo que eu dou no próprio seminário. Sempre que eu vou comprar alguma coisa, um carro, ou uma casa, ou qualquer outra decisões mais sérias, né? Casar, mudar de cidade, estado, de nação, de país, sempre o que eu faço? Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu vou comprar um carro. Já comprei vários carros na minha vida. Eu nunca compro um carro, nunca compro, sem primeiro eu conversar com várias pessoas. Converso com quem entende de mecânica, converso com quem entende de lataria, com quem entende de suspensão, que é a segurança do carro, né? Converso com quem trabalha com vendas de carro. Por quê? Porque eu quero saber aquele carro que eu vou comprar. Ele precisa ser bom em vários aspectos para mim. E ele pode ser bom em vários aspectos, mas ele pode ser um carro ruim para depois eu vendê-lo. Porque eu não compro um carro para ficar muitos anos. De tempo em tempo a gente troca para pegar um mais novo. Então, se você pega um carro que ele não tem valor no mercado, que ele não houve aceitação no mercado, quando você vai vender para comprar um outro, você vai perder muito dinheiro. Então, não adianta ser um bom carro, e tem hoje muitos bons carros, mas que o mercado não assimilou, e que esses carros não se vendem, e você comprando, depois você perde muito dinheiro. Então, o que eu faço? Eu obtenho informações de pessoas especializadas que entendem do assunto. E depois, com todas essas informações, eu vou construir a minha ideia sobre aquele carro que eu vou comprar. E aí eu compro. E eu posso dizer para você, com toda certeza, que graças a Deus tem funcionado na minha vida no longo de anos. Tudo que eu vou fazer, eu vou construindo. Sabe, não é que eu pegue a ideia do outro, eu pego a ideia de vários outros e com a minha, eu construo a minha. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou construindo o meu eu estou construindo a minha identidade, a minha personalidade, o meu self.
consegue entender isso, né? E aí existe uma coisa interessante, porque é mais fácil a gente ser controlado pelas nossas emoções do que controlá-la e protegê-la e expandi-la. Esse é o nosso grande desafio. A gente precisa aprender a cuidar da nossa emocionalidade, né? E quando eu falo emocionalidade, eu quero colocar junto aqui a minha mente, meus pensamentos, né? Tudo começa na mente, tudo começa pelos pensamentos, aí vai para a sua alma, suas emoções, seus sentimentos, é a sua psique. E a gente precisa aprender a dominá-la, a controlá-la, a equilibrá-la, a balanceá-la, né? Eu acho que a palavra mais correta aqui é dar equilíbrio. Isso é possível? Claro que é possível, né? Então a gente precisa aprender a trabalhar essa nossa questão. Precisamos equipar o nosso eu, né? Esse eu que representa essa nossa identidade, né? Que representa essa capacidade de decidir e decidir bem. Então, quanto mais eu investir em mim mesmo, mais eu vou aprender. E aqui eu quero agora falar um pouco da minha história que eu contei para vocês. Eu quero falar uma história da minha casa, da minha família, que envolve meu pai. É muito forte isso. Muitas pessoas que estarão me assistindo aqui, que estão me assistindo e que irão me assistir, né? Porque vai ficar gravado. Muitos já ouviram isso que eu vou falar, que eu já falei em vários seminários, já falei em vários lugares que eu dei palestra, em igreja, né? Mas eu quero falar isso aqui hoje para fechar aqui o nosso raciocínio sobre a questão da paternidade. Primeiro, antes de eu entrar, são duas histórias. A primeira é mais curtinha, eu disse ela aqui um tempo atrás, vou repetir. Meu pai e a minha família foi uma família muito simples, muito, muito, muito simples. Meu pai ele trabalhava na prefeitura, na marcenaria de uma prefeitura em Goiânia, Goiás, e ele teve uma úlcera. Isso há muitos anos atrás, isso há mais ou menos 50 anos atrás. Eu já não tenho mais meu pai, ele é falecido, eu não tenho a minha mãe. E meu pai contraiu essa úlcera, e essa úlcera ela estrangulou e quase que ela vira um câncer, quase que ele morre. E o médico falou para ele, ó, o senhor precisa operar. E ele foi operar e graças a Deus deu tudo certo, só que ele se aposentou por causa disso. Ele já ganhava muito pouco e aposentando por invalidez passou a ganhar menos ainda. Perde 30% do que ele ganhava. Já era pouco, caiu mais 30%. E a gente passou a ter muito aperto e muita necessidade. Depois disso, ele começou a trabalhar como pedreiro. E eu era muito garotinho e ele me levou uma vez, ele fazendo um trabalho numa clínica, uma clínica psiquiátrica, engraçado, né? Eu já como criança lá dentro de uma clínica, talvez por isso acabei me tornando um psicólogo. E eu estava lá um dia, meu pai fazendo um murão, o pessoal da clínica estava fugindo por aquele muro, aí ele foi subir o muro mais, e estava meu pai e um servente que trabalhava com meu pai. E eu lá, ali, ficava ali como criança, eu não trabalhava, mas eu ficava ali. E eu vi, era uma sexta-feira, o dia que meu pai ia pagar o servente, que ele também receberia e pagaria o servente. E o servente falou assim para o meu pai se chamava José, mas tinha um apelido de Juca. E o servente falou assim para o meu pai, seu Juca, hoje a gente recebe uma mixaria, né? O servente ganha pouco, e chega lá em casa, a minha mulher pega meu dinheiro, e eu não fico com dinheiro nem para tomar uma cachaçinha, nem para comprar meu cigarro. Aí meu pai parou de trabalhar, meu pai era muito sistemático, e meu pai olhou para ele e falou assim, quando meu pai parou, me chamou a atenção, eu parei também, estava brincando e voltei, fiquei olhando meu pai falou assim para ele, olha, pela minha casa, pela minha família, é que eu trabalho, eu chego lá, eu boto todo o dinheiro na mão da minha esposa, o que eu quero é que ver minha mulher, meus filhos, a minha família bem, e ele usou essa expressão aqui, ó, pelos meus filhos, para vê-los bem, para alimentá-los, se preciso for, eu entro até dentro de uma fossa, se preciso for. Uau, aquilo me chamou a atenção, muito, muito, porque eu falei, caramba, o que meu pai é capaz... Então, assim, eu vi ali um herói, apesar de toda a simplicidade dele, apesar de todos os erros que ele cometeu como pai, aquele momento ali, aquilo ficou registrado. Eu não me lembro a minha idade, eu era muito novo, eu devia ter uns 12 anos de idade, talvez menos, e aquilo entrou e ficou dentro da minha vida. E eu cresci, me tornei um adolescente, me tornei um jovem, depois eu casei, sou casado, tenho filhos, e aquilo nunca mais saiu de dentro de mim. E aquilo, como foi importante, porque eu peguei aquela fala, meu pai teve muitas outras falhas e defeitos, falhou muito como pai na criação, mas eu preferi deixar as coisas que ele falhou de lado, não ficar apontando, acusando, e pegar as coisas que ele acertaram,
que não foram muitas, foram poucas. Essa foi uma delas. Eu falei, cara, meu pai é capaz de descer numa fossa por mim, por causa de mim. Então aquilo me deu um senso muito forte de paternidade, de proteção. Eu tenho um pai, eu tenho alguém que se preocupa comigo, né? Então, durante anos, aquilo foi muito forte, aquilo me agregou valores dentro de mim, né? Casei, tive meus filhos, contei essa história para eles, falei, repito, e assim, isso me ajudou a construir, e tem me ajudado a construir o meu eu, né? Meu self, a minha personalidade, eu acreditar em mim, quem eu sou. Eu tive um pai, eu tive uma referência, apesar de todas as fragilidades que tiveram, né? E aí eu quero entrar aqui no depoimento. Só contei isso aqui para fechar a questão aqui do eu. Então nós éramos uma família muito simples. Meu pai, depois dessa cirurgia, passou a ganhar menos. Aí ele teve que, depois que ele melhorou, recuperou, ele voltou a trabalhar para ele mesmo, construindo casa, trabalhando de pedreiro. E eu muitas vezes trabalhei com meu pai, ajudei meu pai. E meu pai era uma pessoa muito simples, nossa casa, nossa família, a gente não era de diálogo, de conversar. Olha isso aqui, ó, nós não tínhamos o hábito, eu estou falando de uma coisa, hoje eu tenho 60 anos, estou falando quando eu era uma criança, né, de 6, 7, 8, 10, 12 anos, nós não tínhamos o hábito de sentar à mesa, a família, para comer. Quando a minha mãe terminava a refeição lá que ela estava fazendo e cozinhava muito bem, ela gritava, ó, o almoço está pronto, e todo mundo corria, ia lá no fogão mesmo, se servia no fogão, e cada um ia para um canto, um ficava na frente da televisão, outro ia sentar lá no quintal. A nossa mesa, ela nem cadeira tinha, era muito simples, muito, muito. Então a gente não tinha, eu não cresci com isso, de sentar à mesa com a família, com o pai, com a mãe, de conversar, não tinha isso. Meu pai geralmente almoçava depois, almoçava lá fora, no quintal. E eu cresci assim, e não tínhamos um bom relacionamento, não se falava. Olha que coisa, muita timidez, muita, geral. Dia de aniversário, ninguém se cumprimentava. Ah, hoje é teu aniversário, parabéns. Não tinha isso. Dia de Natal, ah, Natal, Feliz Natal. Não tinha isso. Ah, Feliz Ano Novo. Não tinha isso. Páscoa, nada, 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 nada. Tanto é que quando aí eu me converti ao cristianismo, passei a participar de uma igreja com 19 anos, e essa igreja me ajudou muito, muito, como eu amo a igreja, assim, como eu aprendi. E lá eu conheci uma garota, comecei a fazer seminário, e lá no seminário conheci essa garota, e a gente estava namorando, ela morava no Rio, eu morava em Goiânia. E na virada do ano, a gente estava já relacionando, namorando, ela me ligou dia 31, dia 1º, virada do ano, para mim desejar feliz. Eu estava dormindo, eu corri lá na sala, não havia celular na época, atendi o telefone, ela feliz, olha, feliz ano. E eu fiquei assim, estava meio acordando, né? Ela falou, o que foi? Eu falei, não, eu estava dormindo. Eu falei, dormindo, vocês não estão. Eu falei, não, a gente aqui não comemora isso não e tal. Porque, caramba, como é que pode? Então assim, veja como uma coisa é meia maluca, como uma coisa é meia louca, né? E eu cresci assim, nesse contexto. Nunca meu pai chegou para conversar, me ensinar, falar, ó, sexo é isso, a vida. Nunca, nunca, nunca. E eu tinha muita carência do pai, de tudo, da família como um todo. E quando eu fui para a igreja, eu comecei a aprender. E eu fui numa reunião, num domingo, e eu vou encerrar com esse final aqui. Eu fui numa reunião num domingo de manhã, da igreja, uma reunião, e tinha um líder meu lá. Ele falou assim, eu falei para ele, olha, eu queria que você orasse por mim, porque hoje é dia dos pais, é aniversário do meu pai, e meu pai voltou de uma cirurgia, e ele está se recuperando, e o que eu mais queria hoje, isso era pela manhã, domingo pela manhã, era chegar lá em casa na hora do almoço, chamar meu pai, minha mãe, meus irmãos, todo mundo em volta da mesa, e eu poder fazer uma oração pelo meu pai, e eu abraçar meu pai e dizer para ele, pai, eu te amo. E o rapaz olhou para mim assim, tomou um susto, uai, e por que você não faz? Eu falei, eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem. Ele, por que você não tem coragem? Ele não conhecia o meu contexto, a minha história familiar. Uma coisa que você não recebeu, você não consegue dar. Como é que eu vou amar se eu nunca fui amado? Como é que eu vou expressar um carinho, um amor, se nunca foi expressado para mim? Isso é importante. Pai, mãe, é importante. Você tem que ser carinhoso com seus filhos. É interessante que eu peguei todas as falhas da minha história familiar e falei, eu não vou
fazer isso na minha família. Os meus filhos, eu tenho 3 filhos, eles me viram sempre abraçando a minha esposa, beijando eles, eu deitava com eles no chão, mordia a bunda dos meus meninos, brincava. A gente sempre tive isso. Coisa que eu nunca tive. Eu falei, eu quero dar o que eu não tive. Eu aprendi a ter. E aí esse rapaz ficou assustado, orou comigo e falou assim, ó, você vai chegar lá na sua casa. Isso era umas 11 horas da manhã, 11 e pouco, e eu estava num bairro distante do meu, que eu teria que pegar um ônibus. E ele falou assim, você vai chegar na sua casa, você vai, não deixe ninguém almoçar primeiro, chama todo mundo, chama seu pai, sua mãe, fala para ele que você ama, ore por ele, abençoe a vida dele. E eu falei, mas eu não consigo. Ele falou, você vai fazer, eu estou te dando essa missão. E eu resolvi ir a pé, daquele lugar até minha casa, mais ou menos uns 7 quilômetros, para eu ir orando, para eu criar coragem, para quando chegar lá na minha casa, eu conseguir falar com meu pai. Escuta isso. E eu fui andando. E quando eu fui chegando mais próximo da minha casa, eu comecei a tremer. Olha que doideira. Eu tremia, as minhas mãos tremiam. Aqui, ó, eu começava a tremer. E quando eu fui abrir o portão, eu lembro isso é uma coisa tão antiga, né? Isso deve ter, eu tô com 60, isso deve ter no mínimo 41 anos, mais ou menos. Eu tremia, isso aqui meu tremia. Eu fui abrir o portão. Quando eu fui abrir o portão, minha mão tremia tanto que eu tive que segurar minha mão para puxar a trancazinha do portão. Aí eu entrei, minha mãe estava fazendo, falei, mãe, falta muito. Ela falou, não, daqui mais uns 20 minutos. Eu falei, vou tomar banho. E quando terminar, eu queria que a senhora não diga que está pronto, não, porque eu queria trazer todo mundo aqui em volta da mesa e eu queria orar com meu pai, porque é dia dos pais, aniversário dele, ele fez a cirurgia. Aí ela olhou assim, estranhou, e eu falei, não, eu não vou, quando terminar eu falo para você então, não vou falar nada para ninguém, não vou chamar ninguém não. Ela já toda assim, eu tá certo, tomei meu banho, ela veio e falou, ó, terminei. Aí eu fui na sala, tinha alguns irmãos vendo, lembra até hoje, Silvio Santos. Eu falei, ó, gente, a minha mãe terminou o almoço, mas eu queria hoje que todo mundo fosse para lá, vou chamar meu pai, é aniversário dele, é dia dos pais, e eu quero orar por ele, pela cirurgia, ele está recuperando. Aí meus irmãos, um estranhou, o mais velho ficava, eita, agora ó, o irmão, ó, o pai do senhor, e começou a criticar, mas todo mundo tímido. Aí fui lá, falei com a minha irmã, e fui lá no quintal, meu pai estava sentado, sem camisa, e eu falei, pai, o almoço está pronto. Ele falou, pode almoçar, eu vou almoçar mais tarde. Eu falei, não, a gente quer que o senhor vá. Ele falou, não, meu filho, eu não vou agora não, eu vou mais tarde. Eu falei, pai, é o seguinte, eu queria muito que o senhor fosse, porque eu falei com todo mundo, com a minha mãe, com meus irmãos, ninguém vai almoçar na frente do senhor hoje. Eu queria que o senhor fosse para lá, porque é seu aniversário, é dia dos pais, o senhor fez a cirurgia, está recuperando, e eu queria muito fazer uma oração para o senhor. Ele olhou, tomou um baque assim, nunca. Aí ele, tá bom, meu filho, tá bom. Pegou a camisa, vestiu a camisa e foi para lá. E aí ficamos ali em pé, mais ou menos na cozinha, a mesa era na cozinha mesmo. E ficou minha mãe, meu pai, a minha irmã, 2 irmãos e eu. E eu tremia muito. E eu olhei para o meu pai, eu estava do lado dele assim, eu virei um pouquinho, olhei para ele, falei, pai... E eu tremia assim, chega a minha boca, era difícil falar. Eu falei, pai, e querendo chorar, sabe quando você quer chorar, que a boca começa a fazer careta, querendo chorar? Eu falei, pai, eu queria muito dizer uma coisa para o senhor que eu nunca disse. E depois eu queria orar pelo senhor. Eu queria dizer que eu te amo. Caramba, quando eu falei isso, meu pai abaixou a cabeça, começou a chorar. Minha mãe começou a chorar, meus irmãos. A gente era tão tímido que a gente tinha vergonha de chorar. Cara, pense nisso. Às vezes, as nossas mazelas nos impedem de viver. A gente tinha vergonha de chorar. E começou aquele chororô ali, todo mundo chorando. E eu querendo orar pelo meu pai, não conseguia. E eu coloquei a mão no ombro dele e fiz uma oração muito curta e com muita dificuldade, porque sabe quando você quer chorar assim convulsionalmente, assim a boca fica... E eu orei e falei, pai, eu abençoo meu pai, Deus, obrigado por ele, obrigado pela cirurgia, e abracei ele. Nunca tinha dado um abraço no meu pai, nunca. Nessa aí eu estava com 19 anos de idade, foi quando eu fui para a igreja. Eu nunca tinha abraçado meu pai. Eu dei um abraço e falei, eu te amo.
Aí ele também, meu filho, chorava, minha mãe, meus irmãos. E aquele dia foi fantástico, eu me lembro direitinho, era 1h15 da tarde. Aí depois nós almoçamos, meu pai não almoçou, meu pai foi para fora, pro quintal, meu pai ficou chorando. Meu pai foi almoçar lá para as 4 horas da tarde. Agora, depois desse episódio, a história mudou completamente. Eu comecei a ser amigo do meu pai, a relacionar com ele, a conversar com ele, com a minha mãe, com meus irmãos. Depois tudo mudou. Claro que não foi de um dia para o outro, mas tudo mudou. E o que eu quero terminar aqui? Augusto Cury fala assim, ele fala assim, ele tem dentro de um livro dele, que é o livro Seja Líder de Si Mesmo, ele usa 3 técnicas, né, para você trabalhar o seu eu, para você reconstruir o seu eu. Ele fala assim, que você tem que, quando você tem uma fragilidade, uma fraqueza, você precisa não aceitar aquilo, né? Não fala, peraí, não, eu não concordo com isso. Você tem, é tipo assim, eu fui muito tímido, extremamente tímido. Então eu tinha muita timidez, mas eu comecei a encarar a minha timidez. Às vezes eu tinha que fazer alguma coisa, ou falar em público, eu tinha vergonha, mas eu encarava. O que eu fazia? 3 coisas. Eu dizia para aquela timidez, não, você não me pertence, isso não é meu, Deus não me fez assim. Então eu começava a criticar aquela timidez, né? Eu começava a criticar e eu começava a determinar que eu não tinha aquilo, que aquilo não fazia parte da minha vida. Então a primeira coisa é você identificar, existe. Mas segunda, é criticar. Eu critico, isso não faz parte de mim. Eu determino, isso não vai ficar na minha vida. E quando você vai trazendo isso, que você vai falando isso, você vai criando um novo eu, um novo self, uma nova identidade. E quando você menos espera, você vai falar, uau, eu melhorei. Então é assim, eu estou desde os 19 fazendo isso. Tem 41 anos que eu trabalho isso na minha vida. Hoje, muitas pessoas eu tenho conseguido ajudá-las. Muitas pessoas têm conseguido, que não tinham relacionamento com o pai, com a mãe, pessoas que tinham problemas, que não falavam mais com o irmão. E assim, como funciona? E eu quero terminar o podcast de hoje deixando para você isso e dizer que tudo é possível. É só você querer, é só você desejar. E coloco-me à sua disposição, né? Eu sou psicólogo, trabalho com psicologia, com psicólogo. Se precisar de ajuda, pode me procurar. Você tem meus contatos aqui, o Instagram. Não tem nada que não possa ser mudado, transformado. Não tem nada. Nada, não tem depressão, não tem ansiedade, não tem pânico, não tem nada. Tudo pode ser refeito, reformulado. Basta você querer e colocar ferramentas certas, usar de forma certa, na hora certa, de uma forma adequada, e você vai obter os resultados na sua vida. Tá certo? E aqui eu termino, então, o nosso tema de paternidade. E na próxima semana a gente vai estar com um novo tema, vou deixar para falar na próxima semana, ou eu lanço um videozinho para você saber. Eu vou entrevistar 2 jovenzinhos, né? Um garoto de 18 anos e a sua irmã, que eu não me lembro a idade dela, deve ter 16. Quero falar um pouco desse momento que a gente está vivendo, né? Nos próximos podcasts, dessa polarização geral que está, né? Pessoas do bem, pessoas do mal, pessoas que uma doideira, outras que são mais centradas. Então, eu quero conversar com esses 2 jovens, a gente vai entrevistá-los aqui e depois vou conversar com 2 adultos também, um casal de adultos, fazendo as mesmas perguntas e a gente vai depois comparar a resposta de um com a resposta do outro. Tá certo? Que vai ser os nossos próximos temas dos nossos próximos podcasts, tá bom? Eu fico por aqui, agradeço a você pela sua atenção, pelo seu carinho. Mais uma vez peço que você vá lá no nosso canal do YouTube, se inscreva, faça seu comentário, dê a sua sugestão e também no meu canal do YouTube, eu, Lindomar Alves, tá bom? Fico por aqui, um abraço, Deus abençoe você, que você tenha uma noite maravilhosa e uma semana extraordinária. Tchau!